Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal da ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho. E, como sempre, tá começando mais um ABC Cast, que é o podcast oficial do portal ABC do ABC. E se você é novo por aqui, vem com a gente, porque por aqui a gente deixa bem informado e principalmente a gente te informa sobre tudo o que é mais importante para o seu dia a dia. Se você já nos conhece, é sempre um prazer te ter por aqui, então bora lá, que eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um excelente início de noite para ti que tá na correria da janta ou organizando o resto da semana e sintonizando com a gente com tudo que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre o choque de realidade na seleção com Ancelotti mexendo no ataque e a CBF esconde o jogo sobre a volta de Neymar. E olha, como ainda tem muito mais assunto, ainda tem revelação da Polícia Federal sobre o Banco Master e ainda envolvimento de Ciro Nogueira. E ainda tem notícia do STF julgando Eduardo Bolsonaro com defesa paga pelo contribuinte enquanto vive nos Estados Unidos. Então por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando do Ancelotti, da CBF e muito mais. Então olha só, porque a semana tá só começando, mas tá agitada, viu? Olha só, ouvinte, o Carlo Ancelotti avaliou que o time travou no ataque e na criação de jogadas. Dito isso, ele já está preparando mudanças profundas para o duelo de sexta-feira contra o Haiti na Filadélfia. E nomes como Ibáñez, Casemiro, Paquetá, Igor Thiago correm o risco de perder a vaga titular, hein? Além disso, tem alguns prováveis substitutos que estão entre Danilo e Fabinho. E um nome em especial voltou ao centro da cobrança, o Endrick. A joia de 19 anos ficou no aquecimento o jogo inteiro contra o Marrocos e não entrou nem quando o time precisava de um gol. Isso acabou reacendendo aquela velha discussão sobre se existe ou não uma má vontade de Ancelotti com o garoto. O treinador, por sua vez, desconversa e diz que não fala de jogador individualmente, somente do conjunto. E além de tudo isso, ainda tem a questão do nosso camisa 10, né? Mas olha só, nessa terça-feira o Neymar finalmente foi a campo e participou dos trabalhos mais leves, como corridas de curta e média distância, e tudo isso depois de quase um mês parado por causa da lesão na panturrilha direita. Os exames apontaram uma melhora na recuperação da fibra muscular da região, mas a evolução ainda foi considerada insuficiente para liberar o atleta. E tanto que a CBF resolveu mudar completamente o tom. Se na semana passada Ancelotti dizia que Neymar voltaria na próxima semana, agora a entidade desistiu de cravar qualquer data de retorno na primeira fase e reduziu ao máximo as informações sobre o estado do atacante. Internamente, a leitura é de que não se deve correr nenhum risco para que não se agrave a seleção, deixando o camisa 10 mais provável apenas para um eventual mata-mata ou no máximo para o jogo contra a Escócia no dia 24. Sui ouvintes, o que a gente está acompanhando é um verdadeiro choque de realidade mesmo, mas de realidade europeia esbarrando na urgência nossa. E essa estratégia da CBF de trancar portão e emitir boletim quase que em código Morse, só alimenta a tensão externa e mostra um ambiente inseguro. A verdade é que a seleção não pode ficar refém de sala de fisioterapia enquanto tem talento fresco sendo desperdiçado no banco. A resistência do Ancelotti em acionar o Endrick num jogo completamente engessado beira a teimosia. Contra o Haiti, não vai ter espaço para excesso de respeito ou pragmatismo. É obrigação entrar para dominar e resgatar a moral do grupo. E se o time continuar com esse freio de mão puxado ou esperando um milagre médico, barrando a ousadia da juventude, a nossa caminhada nessa Copa do Mundo corre o risco de acabar bem antes do previsto, hein, Sô?
Pois é, JP. Como a gente já vem dizendo aqui, como eu disse ontem, a gente que é brasileiro, a gente não espera menos do que a taça, né? O estar participando da Copa não faz menos do que a nossa obrigação e agora a gente precisa vencer e tá todo mundo praticamente implorando ao Ancelotti para colocar o Endrick em campo. Inclusive, já tem gente teorizando aí na internet que o Endrick não tá entrando porque ele não é patrocinado das grandes marcas. O Endrick é patrocinado pela New Balance e não pela Nike ou pela Adidas, que seriam as grandes marcas do evento. Tem gente até criando teoria do porquê ele não tá entrando. Mas vamos esperar, quem sabe agora contra o jogo do Haiti tudo isso mude. Mas e você, ouvinte? Deixa nos comentários aí o que você acha. O Endrick tem que entrar ou não? E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela Feira Mística em Ribeirão Pires. Então olha só, para quem aí curte autoconhecimento, bem-estar e quer fazer um rolê diferente esse sábado, Ribeirão Pires recebe a Feira Mística Jardim dos Elementos, que é um evento gratuito dedicado à espiritualidade e à qualidade de vida. E a programação acontece nesse sábado, dia 20 de junho, das 10 às 17, das 10 da manhã às 5 da tarde, lá no Parque Professor Luiz Carlos Greco, que fica na rua Diamantino Oliveira, número 220. E o público vai encontrar expositores de produtos esotéricos e artesanais, atendimentos com terapeutas integrativos, consultas oráculos, palestras sobre saúde emocional e muito mais. Lembrando que tudo isso, a entrada é gratuita. Cursos gratuitos de salgados e bolos em Santo André. E para quem quer faturar uma renda extra ou entrar de vez no mercado gastronômico, Santo André está com as inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação na área de salgados e bolos. A iniciativa é da Escola de Ouro Andreense, em parceria com o CEAL, Sebrae e Senai. A primeira turma de cupcakes e bolos caseiros começa no dia 24 de junho, com 28 horas de carga horária, das 8 da manhã ao meio-dia, na sede do CEAL, na rua Laura, número 214, na Vila Bastos. Já o curso de salgados começa dia 6 de agosto, no mesmo local e horário. E para concorrer é preciso ser residente em Santo André e ter no mínimo o ensino fundamental incompleto. As inscrições são feitas pela internet no site oficial da Prefeitura, que é web.santandré.sp.gov.br. E para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre uma oficina de teatro lá em Santos. Olha só, o Teatro Clube da Esquina, no Centro Histórico, está recebendo uma oficina aí para quem gosta do universo das artes e do teatro. A imersão se chama Andarilhagem e vai ser ministrada pela atriz Karen Menatti. E é principalmente voltada para estudos de teatro, artistas, professores e também os interessados em geral. E o encontro acontece nesse sábado, dia 20, no período da tarde. E olha, vai ter muito exercício e muita troca. Então, se você ficou interessado, anota aí. O endereço é Rua Dom Pedro II, número 19, sala 2. Mas, atenção, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo Instagram. Anota aí, é @Teatro Clube da Esquina, esquina com K-I-Y, E-S-K-Y-N-A. Então, não percam. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com Feira Mística e Bem-Estar em Ribeirão Pires, cursos gratuitos de salgados e bolos em Santo André e oficina cultural lá em Santos. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. E se você já é ouvinte aqui da casa, você sabe que todos os dias a gente traz algum assunto diferente para vocês. E agora, às terças-feiras, vai ser hora de falar sobre cinema. Então, essa terça-feira aqui, que é onde está começando esse quadro, as novas dicas são do Josh. Então, é com você, Josh. Atenção, cinéfilos, preparem o coração, porque nessa quinta-feira estreia nos cinemas 15 Dias, o novo filme conforto do cinema nacional. Baseado no livro de grande sucesso do escritor Victor Martins,
O longa acompanha Felipe, um jovem tímido que planejava passar as férias escolares inteiras trancado no quarto, fugindo de suas inseguranças corporais. Mas os planos mudam completamente quando a mãe dele aceita hospedar Caio, o vizinho que é sua antiga paixão platônica, por exatos 15 dias. O que era para ser um tédio acaba virando uma jornada apaixonante sobre o primeiro amor, aceitação e amadurecimento. Quem já assistiu nas pré-estreias garante, é uma história linda, com representatividade leve, que vai deixar todo mundo com um coração quentinho, bem no estilo Heartstopper. Não perde essa estreia imperdível nessa quinta nos cinemas, garante já o teu ingresso e venha se apaixonar por 15 dias. E além disso, eu quero te falar que nessa sexta-feira eu estreio no Cine ABC Metrópole, com o quadro A Locadora do Josh. E nós vamos falar sobre Toy Story 5. Então, eu te espero lá. Pois é, Su e Josh, que baita estreia, hein? Então, começar trazendo o cinema nacional com o filme 15 Dias já demonstra que ele veio para agregar muito conteúdo bacana pro nosso final de tarde e início de noite. E melhor de tudo, ele já deu um spoiler, né? Para quem curte animação e aquela dose de nostalgia, o Josh vai estar com a gente lá no Cine ABC Metrópole nessa sexta-feira, dissecando ninguém menos que o clássico Toy Story 5. Então, se tu gostou da dica de hoje, já sabe que na sexta tem muito mais lá no outro formato. É isso aí. E agora então, voltando para o nosso noticiário, vamos falar das revelações da Polícia Federal sobre o Banco Master. Olha só, ouvinte, olha só, JP. A Operação Compliance Zero, que apura a fraude bilionária do Banco Master, ganhou um capítulo escandaloso. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou o sigilo de um relatório da Polícia Federal que detalha a relação entre o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o senador Ciro Nogueira, do Congressistas lá do Piauí. E os detalhes são de embrulhar o estômago. De acordo com a Polícia Federal, o banqueiro custeava um verdadeiro pacote completo de mimos para o senador. E aí a gente está falando de voos em jatos particulares, suítes de luxo, jantares em restaurante de alto padrão e até roupas em viagens internacionais para Nova York e para a França. Só que nessas despesas de viagem, num cálculo que a própria PF chama de conservador, o valor chega a passar de R$500 mil. Olha, e não era só viagens, não, também tinha dinheiro vivo. E a investigação aponta que uma das formas de repasse era a entrega desse dinheiro em espécie dentro de uma sacola. E em conversas apreendidas, Vorcaro e o cunhado dele, o empresário Fabiano Zettel, também está preso, sinalizam o pagamento de R$350 mil em espécies ao senador. Para a polícia, essa relação ia muito além de uma amizade. O relatório descreve um vínculo, abre aspas, funcional e instrumental, fecha aspas, e estruturado a partir da convergência de interesses ilícitos. O banqueiro bancava os luxos do parlamentar em troca de favorecimento político no Congresso. Sui ouvintes, é aquela velha máquina de moer o dinheiro do andar de baixo, funcionando sempre a todo vapor lá em cima. Enquanto o trabalhador comum aperta o cinto, conta cada centavo no final do mês, ainda paga imposto sobre o pão de cada dia, a gente descobre um senador da República recebendo jato, janta em Paris e sacola dinheiro como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o detalhe mais grave nem é o luxo, é a moeda de troca, o favor político. Porque quando um banqueiro compra um parlamentar, quem paga a conta, no fim, é justamente o cidadão que confiou o voto. A fraude do Banco Master já é estimada na casa de bilhões, e foi o fundo que garante os pequenos poupadores que levou ao prejuízo. Ou seja, privatizaram a sacola de dinheiro e socializaram o roubo. É a impunidade dos poderosos custeadas mais uma vez pelo bolso de quem trabalha, né, Su? Pois é, JP, quanto mais essa Operação Compliance Zero avança, mais a gente vê como os políticos também estão envolvidos, né? E é como você bem disse, de uma forma ou de outra, muitas vezes o dinheiro acaba saindo do nosso bolso. E agora, basta saber se algum dia a gente vai recuperar ele, se ele realmente vai ser convertido da forma que ele deveria ser utilizado, mas confesso que eu acho bem difícil. E agora vamos falar sobre o STF, o julgamento de Eduardo Bolsonaro. Olha só, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal
começou a julgar nesta terça-feira o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Ele é réu por coação no curso do processo, acusado pela Procuradoria-Geral da República por ter atuado nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras, articulando sanções, suspensão de vistos e medidas econômicas contra o Brasil e contra os ministros do próprio Supremo. Toda essa articulação, de acordo com a denúncia, aconteceu em meio ao processo que condenou o pai dele, Jair Bolsonaro, pela trama golpista. O relator do caso é o próprio ministro Alexandre de Moraes e a turma está reduzida a 4 ministros, além do próprio Moraes, julgam Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A pena para o crime de coação vai de 1 a 4 anos de prisão. No STF, a defesa pede a absolvição do ex-deputado, alegando que suas falas e atitudes no exterior estariam protegidas pela imunidade parlamentar e pela liberdade de expressão. Houve até uma tentativa recente de manobra para adiar o julgamento, mas o pedido foi negado pela corte. E o detalhe que tornou o ponto de atenção maior e também de indignação de algumas pessoas é que justamente quem está assinando essas peças de defesa dele está lá em Brasília. Exatamente isso. Como o Eduardo está morando nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado e simplesmente não constituiu um advogado particular, quem assumiu o caso e está compondo a defesa dele é a Defensoria Pública da União. Ou seja, ele está usando o serviço bancado pelo contribuinte brasileiro, criado com o único propósito de atender cidadãos vulneráveis que não têm condições financeiras de pagar honorários advocatícios. Isso, e ouvintes, é aí que mora a ironia que escancara o tamanho do privilégio. O mesmo Eduardo Bolsonaro que ataca as instituições brasileiras e pede sanção contra o próprio país lá de fora, numa mansão de luxo avaliada em milhões de reais no Texas, daquelas anunciadas como vida de resort, mas na hora de se defender aqui quem paga a conta é o trabalhador brasileiro, através da Defensoria Pública, que existe para socorrer quem realmente não tem dinheiro. É a privatização do conforto e a socialização da defesa agora. Enquanto isso, o cidadão comum é que acorda cedo, paga imposto religiosamente e espera meses por um atendimento, às vezes, na defensoria para resolver um problema real da vida dele. E o recado que fica: tem gente que despreza o Brasil de dia e usa o dinheiro do Brasil para se proteger de noite. Pois é, JP. Até que muitas pessoas estavam comentando, né? Parece até que o deputado que era para estar do nosso lado odeia a gente. Mas a gente segue, vamos ver o que vai dar em tudo isso e a gente te atualiza por aqui. E agora é a hora do nosso quadro queridinho, da nossa pausa no noticiário, para entrar o Quem Disse Isso? Que é nesse momento que a gente traz uma frase daquelas para refletir e também tentar adivinhar quem é o dono ou a dona. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Sua frase de hoje é de uma figura muito importante e um sociólogo que acabou se tornando um grande nome da nossa história. Vamos lá. A política não é a arte do possível, é a arte de tornar o possível necessário. Repetindo, a política não é a arte do possível, é a arte de tornar o possível necessário. E é isso. Tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Pelo menos um spoiler. JP, eu acho que hoje não dá não, viu? Mas é uma pessoa muito, muito conhecida. Então vamos lá, sem enrolação? Quem disse isso foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Isso, e a frase do FHC funciona também como uma lente que a gente consegue enxergar o verdadeiro jogo que a gente conta por aqui. Porque no campeonato do poder, os donos da bola não ditam somente as regras de porta fechada, como num treino secreto da seleção brasileira, mas eles sempre empurram a conta desse camarote VIP para a arquibancada pagar, seja nas mordomias bancadas por banqueiros ou na defesa pública sendo usada por quem mora em mansão no exterior. Mas, como sempre, no fim das contas, o necessário de verdade, saúde, educação e segurança, e o tal do prato cheio na mesa do brasileiro, esse aí
sempre acaba ficando pro segundo tempo, aquecendo no banco de reservas e deixando para depois. E para você que não quer cair nessa conversa de quem inverte as táticas, muda as prioridades e ainda quer te convencer de que é normal, o caminho é sempre a informação com credibilidade todo dia no nosso portal. É ou não é, Su? Ah, com certeza, JP. Por aqui, além de muita credibilidade, a gente sempre te atualiza o mais rápido possível. E é com essa deixa que eu já anuncio aqui que o nosso episódio, infelizmente, está chegando ao fim. E lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, ou até mesmo acompanhar outros produtos como o Cine ABC Metrópole para os amantes de cinema, que sai todas as semanas, e o ABCcast Conexões, que sai aos sábados bem cedinho e é sempre imperdível. Independente de onde você estiver nos ouvindo, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você procurar a sua preferida e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. E ó, não esquece de compartilhar a tua opinião com a gente. Pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta marota que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo. Então, já aproveita para seguir a gente lá pelo nosso Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E como sempre, se você quiser se manter bem informado sobre tudo, desde o esporte até a política a qualquer momento, o nosso site ele não para. Acesse abcdobc.com.br, que lá tem sempre notícias fresquinhas só para você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra ti que tá na correria de fazer a janta nesse início de noite ou apenas relaxando naquela tua pausa merecida. Pra gente é uma honra ter a companhia de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café. E claro, naquele mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.